Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APECOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, muito boa tarde, 12:03 em São Paulo, seja bem-vindo, eu sou Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você também nos assiste pelas redes sociais, no Instagram, @programa Gente que Fala e facebook.com/programa Gente que Fala. Curta as nossas páginas, acesse o nosso blog, é o gentequefala.com.br, nós queremos a sua participação hoje, fazendo perguntas aos nossos convidados, pelos telefones 3289-3580 e 5052-5555. Eu apresento a partir de agora os nossos convidados. Aqui à minha esquerda, para você que nos acompanha pelas redes sociais, pela imagem, o advogado, o psicólogo, o coronel da reserva da Polícia Militar e sempre deputado estadual, Edson Ferrarini, o Coronel Ferrarini. Seja bem-vindo, Coronel. Muito obrigado, hein? Prazer é meu estar aqui com você. Prazer. Eu não sou deputado, já fui deputado, perdi a última eleição, então muito obrigado pela sua referência. Mas é o hábito pelos serviços prestados na Assembleia Legislativa, ou sempre deputado, e cai sempre muito bem. Obrigado, viu, pela gentileza. O advogado doutor Arthur Rolo, especialista em direito do consumidor, aqui à esquerda, também com a gente hoje. Seja obrigado, um prazer estar aqui mais uma vez. Também conosco o advogado doutor Sérgio Emílio Jafé, especialista em direito imobiliário. Sérgio Emílio, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado aí pelo convite, por estar aí na sua presença, Mauro, na presença de integrantes dessa mesa tão ilustres. Eu, inclusive, conhecia muito o trabalho do Coronel Ferrarini, meu escritório ficava próximo de onde ele prestava um serviço de combate às drogas. Este era do tempo onde a rota e a polícia funcionavam. Muito obrigado, Jafé. E fechando a nossa mesa do programa Gente que Fala de hoje, o administrador e professor Lívio Giosa, vice-presidente da ADVB, a Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing no Brasil, e também presidente do Centro Nacional de Modernização e ainda da Associação Paulista Viva. Lívio Giosa, seja bem-vindo. Bem-vindo a todos vocês também, obrigado por participar dessa mesa, Mauro, prazer estar aqui com você, com o Arthur Rolo, querido amigo, Sérgio Jafé, aqui no nosso lado, e o Coronel Ferrarini, com quem eu tive a oportunidade também lá na Assembleia, quando eu também tive uma gestão como deputado estadual, de termos bons debates, bons diálogos pela causa pública do Estado de São Paulo. É isso aí. Vamos lá ao nosso primeiro tema de hoje, que é o seguinte: o governo de Jair Bolsonaro completa hoje 6 meses. Nesse período, o presidente se notabilizou pela informalidade de gestos e palavras e pela comunicação por redes sociais, o que gera constantemente embaraços. Entre os avanços, como o recente acordo Mercosul-União Europeia, e dificuldades, como a desconfiança contra o ministro Sérgio Moro, o governo segue apostando todas as fichas na reforma da Previdência, enquanto o país segue dividido entre os que o defendem de tudo e os que o criticam por tudo. Coronel Ferrarini, entre avanços e dificuldades, em 6 meses, 9 fora, qual é o balanço? Eu vejo que, pelo menos, o Brasil se livrou de um bando de bandidos que tomava conta do país já há muitos anos. E bandidos assim, quer dizer, Sérgio Cabral, do Rio de Janeiro, por exemplo, o maior bandido da história da humanidade. Ele transformou em trombadinha o Al Capone, o Marcola, o Fernandinho Beiramar, porque o que ele matava por dia de pessoas nos hospitais que não tinha atendimento, nas escolas que ele roubava merenda. Então, esse homem é um dos maiores bandidos da história da humanidade. E esse monte de gente que o Sérgio Moro pôs na cadeia. O Sérgio Moro mudou o Brasil. Ele é um dos maiores heróis nacionais, na minha opinião. Se tivesse que fazer um monumento na Avenida Paulista e esse monumento alguém tivesse que votar, eu votaria no Sérgio Moro. Então, o Bolsonaro, ele trouxe
uma nova filosofia, o Congresso vinha, imagine, tinha 40 ministérios, como é que você tinha a maioria? Pegava o partido, dava um ministério fechado, e o deputado, cada um nomeava o bandido que quisesse. Isso mudou. E tanto que agora o Bolsonaro, ele, para negociar com os deputados, ele botou um general. Quer dizer, então fica mais difícil para pedir. Mas ele está atendendo na medida das necessidades, as emendas dos deputados, porque quando o deputado pede uma emenda, o dinheiro não vai para a conta do deputado, vai para o município. Então, eu acho que o Sérgio Moro está sendo um avanço para o Brasil. Ontem, os movimentos aqui na Paulista e em todas as outras mostraram que muita coisa, a mudança foi para melhor, pelo menos isso. Doutor Arthur Rolo, 6 meses de governo do presidente Jair Bolsonaro, esse período atende às suas expectativas? A gente esperava mais, né? A gente achava que a coisa ia andar mais rápido, que o Brasil ia deslanchar. Uma coisa que me preocupa, e todos aqui da mesa devem estar anotando isso, aumentou barbaridade o número de moradores de rua. Então, a gente vai à feira, eu fui à feira no sábado e me impressionou o número de pedintes de moradores de rua, o desemprego está muito alto, a gente sabe que isso é uma herança maldita do PT, isso é fato, mas a gente esperava que as coisas engrenassem mais rapidamente. Eu, nas andanças que eu tenho feito por Brasília, o clima com o Congresso não está bom, precisa ter maioria no Congresso para aprovar os projetos, só a pressão popular não resolve tudo, e agora eu acho que deu uma melhorada a interferência dos filhos via redes sociais. Aqui a gente estava falando de redes sociais, que é uma virtude, hoje os governos estão se comunicando por redes sociais, isso é uma virtude, uma maior transparência, a comunicação é mais rápida, mas quando se fala besteira por rede social também, isso produz um efeito altamente danoso. Então, se a gente for fazer um retrospecto aí desses 6 meses, a grande maioria das crises foi desencadeada por mensagens aí em redes sociais dos filhos do presidente, agora deu uma melhorada, vamos esperar que daqui para frente a coisa vá um pouco mais rápido. Sérgio, o doutor Rolo destacou que as coisas, na avaliação dele, poderiam ter avançado mais rapidamente, poderiam ter engrenado mais rapidamente. Você compartilha da opinião? Olha, Mauro, eu compartilho em parte. Eu acho que o doutor Arthur está com razão, principalmente quando se fala aquele chamado fogo amigo só atrapalha. Porém, eu discordo em outra questão, em outra parte, porque eu vejo que já estão havendo avanços grandes. É que não dá tempo em 5 meses, 6 meses. Tem que analisar que o próprio Bolsonaro começou o governo em fevereiro. O homem estava, assumiu, foi operar de novo da facada que levou. Então, o que acontece? Vamos considerar hoje 4 meses praticamente úteis que ele teve de governo, 4 meses e meio, vamos dizer, vamos chegar a 5. O que acontece? Uma coisa é bola rolando, outra coisa é bola parada. Exatamente. E o problema é o seguinte, a gente percebe que tem certas desburocratizações que já estão sendo feitas, obras que estão sendo feitas, esses acordos internacionais, tem aquele outro acordo que saiu também, não só agora com a União Europeia, inserindo o Mercosul na União Europeia, mas tem esses outros, aquele outro acordo da organização, agora esqueci o nome complicado lá, que até é por indicação do próprio Trump, o Brasil, nessa política de reaproximação com os Estados Unidos, eu acho que se deu bem. O que eu acho, eu vou dizer para o doutor Arthur e para os demais colegas, que há uma falha nesse governo de comunicação. Com certeza. Não, mas uma falha grande, eu acho que dá para até a gente consertar. Eu não sei se os colegas concordam de mesa, é tão fácil o próprio presidente e para mim, o Paulo Guedes, requisitar uma rede nacional, e que não foi feito até hoje, perder 10 minutos para falar ao povo diretamente, porque todo mundo está cansado. Veja, as manifestações de ontem, que, veja, não seria só de apoio ao governo, mas de apoio ao Sérgio Moro, que para mim é o herói, você sabe, você como advogado, Coronel Ferrarini também sabe como advogado. Só temos advogado. Eu não sou administrador. Administrador. O que acontece? O que esse homem fez, o
em primeira instância, como juiz de primeira instância, peitar, inclusive, o STF, impedindo, inclusive, que o Lula se assumisse naquela época aquele ministério para sair, para obter o foro privilegiado, isso mostra o quê? Na minha opinião, o Moro é um herói que tem que ser consagrado. Em segundo lugar, que o presidente fez as escolhas certas. Hoje nós temos o Paulo Guedes, que para mim é fantástico, aquele ministro da infraestrutura também. Nós temos visto o próprio pessoal do meio ambiente desburocratizando, deixando o homem do campo trabalhar, o agronegócio. Então, eu acho que isso é positivo, mas deveria aparecer mais. E com o problema do Congresso, concordo também com o Arthur, deveria ter uma melhor interlocução, mas se sabe que tem muitos interesses de pessoas que estão sendo lá processadas para que o Brasil não caminhe. Essa é a minha visão. Lívio, sua avaliação em relação a esse aspecto da comunicação que foi destacado já aqui na mesa. Legal. O presidente, com essa dificuldade de comunicação, de relação com a mídia, quis apostar nas redes sociais, porque chegou pelas redes sociais. Então, se eu cheguei, eu posso governar pelas redes sociais, também isso pode ter um resultado que não foi muito positivo para o governo? Na verdade, eu vejo sobre alguns outros aspectos. Eu queria fazer essa reflexão junto com vocês e com aqueles que nos acompanham. Na verdade, o governo Bolsonaro reflete um processo de disrupção do modelo político brasileiro. E que envolve não só o processo político, como a comunicação. Não podemos esquecer que o Bolsonaro não tinha equipe, não tinha apoio financeiro de ninguém, não tinha apoio da mídia, não tinha apoio de nada. E ele veio com um grupo de amigos e foi falando aos ouvidos dos brasileiros aquilo que todos queriam ouvir, através da comunicação direta das redes sociais. Então, o processo que agora ocorre lá em Brasília, e assim como o Coronel, vocês, o Rolo, o Sérgio, eu vou muito a Brasília, tenho muita relação com os deputados e com os secretários, os ministros que estão lá na gestão do governo. Esse procedimento, a própria mídia, Mauro, não consegue observar, não consegue enxergar. Refazendo o modelo de investimento em comunicação, que todo mundo sabe como era feito, e que ninguém se atrevia a fazer um corte, né, um cut-off desse relacionamento, e ele enfrentou. Com a vinda dos generais e dos militares, que é outro modelo de relacionamento, né, na gestão pública brasileira nesses últimos anos. Então a gente vai vivendo um processo diferenciado de interlocução com a sociedade brasileira. Eu sou otimista e vejo pelas posturas hoje do Executivo um momento que a gente está na inflexão agora para a elevação. Eu não tenho dúvidas, eu tive com o relator da Previdência nesses últimos dias. A agenda deve ser cumprida até o dia 17 de julho, vota Ferrarini na Câmara, até meados de agosto vota no Senado. E com isso a gente começa um outro olhar. A Previdência vai resolver tudo? Não, mas vai abrir o canal da confiança. E do otimismo. E do otimismo dos empresários, e que naturalmente seus investimentos irão já ser alocados e a gente vai começar a iniciar um novo processo. Desculpe, só complementando. E a relação com as mídias sociais vai continuar, não há dúvida, porque a sociedade adota a mídia social como um instrumento de comunicação. O que haverá de ter é também uma compreensão de que as mídias mais tradicionais também deverão ser destacadas. Acho que já está ocorrendo isso, até com os cafés que ele tem feito com os jornalistas, mas aos poucos também
estas personalidades vão começar a entender o jeito Bolsonaro de governar e as coisas devem entrar nos eixos. Vamos seguir no próximo tema. Aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, entrou em vigor no Brasil a nova Política Nacional de Drogas, que traz duas orientações que alteram de forma radical as metodologias até então seguidas nessa área. Uma delas introduz a internação involuntária no sistema de assistência à dependência química, e a outra declara que o país abandona o tratamento pela redução de danos e oficializa o princípio da abstinência para os tratamentos. Coronel Ferrarini, inicialmente, quanto tempo lidando com essa questão das drogas? 50 anos. 50 anos. De lá para cá, até este momento aqui de alterações, o que já mudou nas abordagens? Veja você, o problema da droga, ela vai aumentando nesses 50 anos, e depois a curiosidade é por que eu iniciei nesse trabalho. Por que faz 50 anos que eu lido com drogas? Eu comandava um batalhão da Zona Norte, e esse batalhão da Zona Norte, ele tem a Serra da Cantareira como... aconteceu o seguinte, dos 300 homens que eu comandava, a viatura, o rondante me trouxe uma viatura com um garrafão de 5 litros dentro da viatura, e um garrafão com 5 litros cheio de pinga. E o motorista da viatura que ia pegar essa pinga na Serra da Cantareira, nas encruzilhadas de Macumba. E ele punha dentro do garrafão, e depois eu constatei que ele bebia aquele garrafão toda semana. Daí eu tinha que expulsá-lo. Eu era só advogado na época. Daí eu resolvo, em vez de expulsá-lo, eu vou estudar o problema do alcoolismo. E outro dia, com a Academia do Barro Branco em Forma, eu entreguei o troféu de 45 anos sem uma gota de álcool para este homem, que hoje é aposentado como sargento. Eu fui aprender, então, o que é drogas. Essa lei que está aprovada agora no Congresso, tudo bem, autorizou que se interne. Tudo bem, é uma ligeira evolução. Mas o que falta na legislação e o que falta no Brasil e o que falta é prevenção. Não adianta a Cracolândia você tirá-los de lá. Se você não fizer prevenção nas escolas, se os pais não aprender a falar com seus filhos, e se na escola não tiver um trabalho de prevenção, além do PROERD, da Polícia Militar, nós vamos aumentar a Cracolândia, porque a droga está acontecendo o seguinte. Para começar, eu tenho paciente com curso superior, 3 filhos, morando na Cracolândia. Então, é a seguinte, não pode experimentar. E se experimentar, pai, entenda o seguinte, nesses 50 anos e 35 eu trabalhei na Polícia Militar, eu nunca tive um paciente viciado por um traficante. Não existe o traficante que botou o revólver na cabeça do cara. Amigo, né? É o inimigo. Que botou o revólver na cabeça do cara, falou, cheira, senão você morre, fuma esse cigarro de maconha. Não é nada disso. É o melhor amigo na festinha no condomínio, aquela festinha de aniversário. Ele então vai e o amigo oferece e... Pai, ele fala as mesmas 5 mentiras que eu ouço. Entra nessa, experimenta uma vez só, isso está na moda, está todo mundo usando, não seja careta. É a namoradinha oferecendo. E se o jovem não é preparado para dizer não, ele vai... Só que experimentou a primeira vez, registra no cérebro como se fosse uma tatuagem e não apaga nunca mais, e no mundo não tem cura. Lógico, os religiosos agora, os pastores vão dizer, vem aqui na igreja que eu curo. Não tem cura. É não experimentar a primeira vez, Mauro. Doutor Arthur Rolo, o Coronel Ferrarini destacou aqui a questão da prevenção, da necessidade da prevenção, mas quando esse modelo agora abandona o tratamento pela redução de danos, isso não abre caminho para a prevenção? Eu acho, o meu pai, ele teve um comportamento comigo, meu pai sempre teve muito medo de qualquer filho usar drogas, né? Então eu lembro do meu pai, né? Na época o problema era o cigarro de maconha, O né? seu pai, que foi meu advogado
e meu amigo durante muitos anos. Ele tinha uma preocupação, com certeza foi o senhor que passou essa preocupação para ele. O que ele fez com a gente em matéria de prevenção? Ele pegou um maço de cigarro, fala assim, ó, hoje vocês vão conhecer aqui o cigarro comigo. Eu tinha 10 anos, eu achei aquilo meio prematuro, achei absurdo até na época, né? Mas aí ele falou, não, ó, vai experimentar, não quero experimentar, vai experimentar. Eu experimentei, engasguei com a fumaça, tudo, mas o que aconteceu? Que vai nessa linha que o Dr. Ferrarini falou, eu não tive mais curiosidade. Aí eu ia para as festinhas, todo mundo fumando, e eu não tinha curiosidade, falei, pô, vocês estão tudo fumando aí, eu já experimentei com meu pai, achei isso aí uma porcaria, então vocês querem fumar, que fumem, né? Então, eu acho que hoje se fala, que eu acho que é um grande absurdo, em uso recreativo de droga, né? Inclusive tem até um ator aí famoso que está tendo umas experiências, vira e mexe, vaza um vídeo dele usando droga, ficam brincando, né, jogando isso como uma brincadeira, quando isso é uma doença, né, então... Incurável. Então, essa é a questão de não experimentar, eu fui nessa linha sempre, eu nunca experimentei, então, imagino que tenha a sua sedução, porque se a pessoa experimenta e não consegue sair, mas hoje se fala em uso recreativo, eu não acredito em uso recreativo, essa internação compulsória, às vezes ela é necessária, a OAB tem uma atuação aqui no CRATOD, junto com o governo do estado, enfrentando esse problema que tem atuado bastante, mas a gente sabe que isso daí é uma epidemia, infelizmente, e principalmente no interior, não é só aqui na capital. E começa, só um parênteses, o doutor Sérgio Emílio Jafé, o problema é que a bebida alcoólica, ela começa a ser nas famílias, no churrasquinho da família, está se dando bebida alcoólica para criança de 12 anos de idade. E isso é uma barbaridade, porque começa na bebida e depois vai para as drogas. Eu já tive uma experiência totalmente parecida com a do Arthur. Minha mãe também, quando garoto, lá falou, eu estava querendo ver aqui como era o cigarro, tinha visto na época toda, tinha as senhoras todas fumavam, os senhores, todo mundo fumava cigarro, e minha mãe falou, você é da época do Marlboro, né? Marlboro, exatamente. Aquilo é associado à virilidade. Ao cowboy e tudo mais, não, exatamente. E outro, ao sucesso, ao piloto de corrida. Exatamente, a gente vibrava. Esporte, naquelas publicidades que enganavam completamente. Exato, te botava até umas músicas de rock lá de fundo, é exatamente isso. O macho fumava. Eu era dessa época. E minha mãe fez exatamente como o pai do Arthur. E eu não tive interesse mais nenhum em experimentar. Mas eu vivi uma situação assim praticamente recorrente. Eu já advogando, fui convidado para abrir uma casa noturna em São Paulo, fiquei 6 anos no ramo, inclusive continuando com a advocacia. E eu me entusiasmei, comecei a ganhar um dinheiro junto com os outros sócios, abrimos a chamada balada. Aliás, esse termo foi inventado na nossa época de casa noturna, no final dos anos 90 até o meio de 2000, dos anos 2000. E ali, numa das minhas casas noturnas, tinha uma na Faria Lima. Era uma coisa absurda. O que a gente via dos jovens se degradando com droga, a gente aprendia ali. Olha, eu sou um cidadão, não sou um gigante, mas eu tenho 1,84 m de altura, e eu tinha que contratar para cada noite 10 a 15 seguranças em torno de 2 metros quadrados ali, de verdadeiros armários ali, para que se controlasse o ambiente. O que a gente aprendia de droga, e as pessoas agiam de uma maneira totalmente assustadoras, que, por exemplo, eu não estava acostumado a ver isso. Eu não via isso. E hoje você vê muito na noite, lógico, já deu uma melhoradinha, mas aquilo me assustou muito. Então eu concordo que nessa questão de tratamento tem que haver, recolher o cidadão compulsoriamente, como tentou fazer, como está fazendo o Dória, já desde a gestão de prefeitura, tentou fazer agora também. Tem que fazer, não tem, a pessoa perde, como o coronel Ferrarini falou, você entra aquilo no cérebro de uma tal maneira, é uma reação química que
torna realmente inviável uma recuperação. Então é uma coisa que tem que ser recolhido compulsoriamente. A nossa cidade aqui está totalmente tomada, né, no nosso centro, estragando o centro, acabando com a vida das pessoas, dessas pessoas que lá residem, passando mal do jeito que elas estão. Então, isso é muito sério. E eu falava, eu disse quando eu falei que não tem cura, comecei pela maconha. Depois o cara, normalmente, ele vai para a cocaína e o crack, que é uma droga mais ou menos nova, que tem aí uns 35 anos na praça, ele é devastador. E a grande vantagem da internação compulsória é que o cara normalmente não quer ajuda. As pessoas que moram na Cracolândia, quer dizer, a compulsão é tão grande que uma moça que eu li, que ela, em troca de pedra de crack, que o efeito dura 30 minutos, 15 minutos no corpo, 10 minutos só, ela chegava a ter 9 relações sexuais por dia em troca de pedra de crack. Quer dizer, veja onde isso vai parar. Isso começa com aquele inocente cigarro de maconha que os desavisados querem liberar. Lívio, agora você como presidente da Associação Paulista Viva, como é que a associação pretende olhar para essa problemática que aqui na região, né, essa questão das mini cracolândias que se espalharam? Então, né? Na verdade, a gente vê esse problema como uma verdadeira doença no Brasil, é uma coisa extremamente já avançada no seio da sociedade. Cabe aqui só fazer uma referência ao que o coronel Ferrarini comentou. Quando nós estávamos como deputados na Assembleia, nós abrimos uma ação muito legal de prevenção. Essa palavra prevenção é fundamental na discussão do problema, e atuamos com um programa que focava a venda e o uso indiscriminado de bebida alcoólica para criança e adolescente. E coronel, como o senhor destacou, a bebida é a droga lícita, que está à frente de cada um de nós e que ali é a porta de entrada, sem dúvida alguma. É pela bebida que começam a vir o uso de todas as drogas conhecidas. Então nós estamos atentos a isso. Acho que não há políticas públicas, não há um foco e estratégia para minimizar esse problema. As próprias famílias não sabem nem como lidar com o assunto. E quando a gente vem e anda em São Paulo, o choque é absoluto. No centro, como o Jafé comentou, aqui na Avenida Paulista, não há uma articulação entre o Ministério Público, Desenvolvimento Social, ou Assistência Social, a própria Prefeitura, no sentido de oferecer portas de entradas e saídas para estas pessoas. Particularmente, eu faço parte do conselho de uma entidade, que é a AEB, Associação Evangélica do Brasil, que é a coordenadora dos projetos sociais da Cracolândia. E nós estamos ali desenvolvendo um programa que dá sinais claros, temos isso todo relatado, de saídas... Evolução positiva. Evoluções positivas. Então, isso é um processo, tem que estar o tempo todo, e nós aqui na Avenida Paulista estamos atentos, mas o diálogo com as autoridades públicas é muito ruim, de modo a que se faça um projeto de resgate dessas pessoas e também de facilitação humanitária para cada uma delas, e que as ruas de São Paulo sejam preservadas. Deixa eu fazer uma colocação, Mauro, pode ser? Olha, com relação ao álcool, uma outra sacanagem muito grande que se instalou no Brasil é que a propaganda de bebida alcoólica é autorizada. Então, um determinado... Em todos os horários, e se você pegar a novela... qualquer novela, o uso de bebida é absoluto, e ela está à noite, agora ela reprisa à tarde. Não, vale a pena ver de novo. E a sacanagem é que, como demoraria para explicar o que é Gaius Acta, bom, mas é das 21 a partir das 21 horas que pode ter propaganda de bebida alcoólica. Eu assisti propaganda do Neymar falando de cerveja no programa do Ratinho. O Ratinho não faz aquilo por mal, está autorizado pela lei fazer propaganda, ele faz. Eu assisti na transmissão da Rádio Globo outro dia falando de cerveja. Então, a grande mentira é que autoriza propaganda de cerveja. Não sei quem é o
picareta que autoriza isto, mas tem que cancelar. Tomara que o presidente Bolsonaro tome essa providência. E quando a gente fala em cerveja, a gente fala em cervejinha, né? Para tomar, esse é um termo carinhoso. Está então associado a jogo de futebol, está associado a lazer, tá O associado... Neymar fazendo propaganda. Olha quanta besteira esse moço faz junta. Propaganda de cerveja, ele fazendo, e eu assistindo no programa do E Ratinho. o Pelé nunca fez O isso. Pelé nunca fez isso. O cadastro positivo, que não precisa de autorização dos consumidores para que seus nomes figurem nas listas de inadimplentes, começa a valer agora, a partir de julho. Com isso, as instituições financeiras terão acesso automático aos históricos de todas as pessoas para lhes atribuir pontuações. Entidades de defesa do consumidor veem dilemas éticos na falta de filtros para os dados, enquanto os serviços de proteção asseguram que o novo modelo beneficiará o cidadão. Doutor Arthur Rolo, os nossos dados estão expostos a partir de agora? Com certeza, eu lembro, eu estava lá na Câmara dos Deputados, acompanhei essa aprovação. Não, mais expostos. Mais expostos. Eu acompanhei essa aprovação do cadastro positivo e o que aconteceu? Houve lá uma negociação na Câmara dos Deputados para aprovar o cadastro positivo, condicionaram a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados que entra em vigor agora em agosto de 2020. Por quê? Porque os dados de todos os brasileiros vão ser repassados para 3 birros de crédito, né? Tem agora um birro de crédito dos bancos, aí tem a Serasa e tem o SPC, né? Então, esses 3 birros de crédito vão ter acesso a todos os dados dos brasileiros. Antes, o modelo, esse cadastro positivo já existe há algum tempo, mas o modelo era opt-in. O que é o opt-in? A pessoa precisava optar por aderir ao cadastro positivo para ter os seus dados lá. Só que parece que não chegou a 4 milhões de consumidores que optaram por entrar no cadastro positivo. E aí eles vieram com o modelo atual, que é o opt-out. Então, eles vão colocar todos os brasileiros dentro do cadastro positivo e aqueles que não quiserem vão sair. Qual que é a vantagem que eles estão alegando para utilizar esse modelo? Que isso, com a circulação dos dados, dos scores, dos consumidores, o que são os scores? Cada um tem uma nota de crédito. Se você paga a conta de luz em dia, você ganha 1 pontinho. Se você paga a conta de água em dia, você ganha outro pontinho. Então, se você paga, aquele que é bom pagador, no final ele vai ter uma nota que é um score. Então, e esse score vai circular. Significa, se você tem um score alto, o seu risco de inadimplência é menor do que uma pessoa que tem um score baixo. Só que já andou acontecendo, não, e já andou acontecendo o seguinte, por exemplo, quem tem um score menos do que 30, tô chutando um número, né? Não aceita cheque, não aceita cartão de crédito. Então, tem determinadas pessoas que as mais humildes, que têm uma dificuldade maior para pagar as suas contas, que não vão conseguir crédito, e o crédito vai ficar mais barato para quem não precisa, que são as pessoas de maior renda. Então, além disso, os dados dos brasileiros vão ficar, sim, expostos, principalmente até a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, que é agosto de 2020. Lívio, justiça social aí comprometida? É um dado novo esse que o Arthur está comentando. E quando você vê a possibilidade de quem tem mais condições ser mais facilitado para o crédito e quem não teve ficar alheio ao processo, isso causa um desconforto social. Eu acho que com a entrada em vigor tanto do cadastro positivo quanto da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente vai ter uma ideia melhor. E com certeza o Dr. Arthur Rolo vai ser um grande player nessa discussão e referenciar isso para as comunidades envolvidas, e principalmente para os governos, né, e para o legislativo. Quando eu estava lá na Secretaria Nacional do Consumidor, eu me posicionei contra, né? Mas assim, já havia uma intenção forte de aprovação. Falaram que isso é uma das medidas aí do Paulo Guedes, né? Já era do Meirelles, isso começou com o Meirelles, né? Mas que é uma das medidas do Paulo Guedes para o aquecimento da economia. Agora vamos ver como vão ficar os mais humildes nessa história. Sérgio, você que é um advogado da área do direito imobiliário, como é que isso deve mexer com o mercado imobiliário na sua avaliação?
uma vez que esse é o setor que muito se preocupa com esses scores, com essas pontuações. Não, essa sua pergunta é absolutamente pertinente e muito inteligente, porque eu ia até entrar num outro aspecto aqui, mas eu vou me ater à sua pergunta, que é excelente. A questão toda de consumo, a questão toda de locação, que você, por exemplo, o proprietário vai transferir a posse para uma pessoa, é óbvio que essa pessoa tem que apresentar um cadastro, tem que mostrar que tem condição de residir lá. Por quê? Porque se você coloca uma pessoa que que não tem condição de pagar o valor do aluguel, esse locatário, esse pretendente, ele só vai trazer problema. E problemas, inclusive, até sociais. Por quê? Porque ele vai envolver a família dele, de repente essa família pode vir a ser despejada, o imóvel pode ser destruído, são fatores muito preocupantes, mesmo com relação à relação de consumo, aí tão bem preconizada pelo Arthur. Eu entendo o seguinte: você não pode chegar numa Lojas Bahia, por exemplo, não estou fazendo propaganda, hein, pelo amor de Deus, mas vamos dizer, numa loja de departamentos, eu tiro o Bahia, e... Aí fez propaganda de novo. Tiro o Bahia, de novo. Depois, olha, é Bradesco que eu passo a conta. Mas veja bem, as pessoas que vão comprar eletrodomésticos, eletrônicos, e que não têm condição de comprar, infelizmente, o proprietário do estabelecimento, o proprietário do imóvel, não tem culpa da situação a que se encontra o pretendente, tanto na compra como na locação. Você concorda? Então, o que acontece? Tem que realmente valer esse score, não só a questão, a própria garantia, no caso de uma locação, tem que ser uma garantia que garanta a locação, porque vai gerar problema. E nós, infelizmente, temos uma justiça extremamente lenta, ainda que com a inovação do processo digital. Eu só entendo que facilitou a vida do advogado em termos de não ter que ir para o fórum e ver os processos. Mas tem varas que são muito rápidas, que é uma minoria, e varas que continuam demoradíssimas. Então, tudo isso afeta a cadeia de consumo, de habitação e da própria relação social. Na minha opinião, eu acho que vai vigorar esse cadastro, e essa questão, mas aquele que não tem condição financeira, então vai ficar lijado de fazer compra, infelizmente vai. Porque senão você vai trazer um prejuízo para aquele que vende, aquele que compra vai ter que devolver aquela coisa, aquele bem, aquele fulano que aluga sem ter condição de pagar o aluguel, ele vai trazer problemas e desassossegos, e principalmente se for imóvel em condomínio. Coronel Ferrarini, é um assunto... Para fechar esse tópico, vou fazer uma brincadeira aqui, pegar o gancho no Sérgio. O senhor comprou nas Casas Bahia já? Comprei, e acha uma loja que ajuda o desenvolvimento do país, atende o povo mais humilde, vai lá, tem todas as facilidades. Olha aqui, não tenho nenhuma procuração das Casas Bahia também. Junto com o Emílio Jafé, eu vou passar lá depois e ver o que a gente... Mas esse assunto do cadastro positivo é um assunto novo, é um assunto que nós estamos aprendendo aqui com o Dr. Rolo, nós estamos aprendendo com o Lívio Josa, com o Dr. Jafé, e realmente o que tem de bom, vamos desfrutar. Próximo tema: serviços como Airbnb e HomeAway não param de crescer e permitem que se ponha facilmente um apartamento para alugar por curta temporada. Muitos condomínios, porém, querem restringir e até proibir o negócio. Eles reclamam de problemas de segurança, barulho e desrespeito às normas do prédio. O grande problema é que a lei é controversa e não há uma decisão única sobre a questão, tornando o desfecho dependente de cada juiz. Sérgio Emílio, esse é um tema que... Traduz primeiro o que você falou. Traduz primeiro o que você falou. São as novas tecnologias. Vamos pedir aqui para o doutor Jafé. Aqui no Brasil nós gostamos muito de falar inglês, entendeu? E traduzir inglês. Ninguém coloca lá fora um termo, uma terminologia em português. É o cara que tem um apartamento e quer alugar. Quer alugar por uma semana. E usa as redes digitais para fazer isso se tornar mais rápido. E pelo computador ele consegue alugar com as redes digitais. Então, entende você que esse nome complicado, que parece um palavrão, HomeAway, então isso aí quer dizer isso aqui. Então, ele vai autorizar você agora a alugar por uma semana, por 3 dias. E eu tenho amigos que já fazem isso até com convênio, já tem até convênio com alguma agência de turismo.
Tem alguns amigos isso que mesmo. já fazem isso. É o home away. Home away é voltado para as festas, para as férias. O Airbnb é para aquela pessoa que vai vir para Como se fosse hotel, né? É como se fosse um flat mais barato. E bem mais barato, porque o flat tem um hotel mais barato, e esse aqui seria a terceira categoria, um flat mais barato. Mas tem várias categorias, até quarto nas residências, o Airbnb. Na Europa, por exemplo, é muito comum aqueles mochilões, né, que a pessoa faz e fica em casa de família, ou fica em albergues e coisa parecida. Mas aqui eu acho que o problema que o Mauro quer salientar aqui é a questão do desassossego para o condomínio, para os moradores. Isso causa um desassossego mesmo, porque o que acontece? Se for um condomínio residencial, que como geralmente você está colocando gente estranha. Alta rotatividade. De alta rotatividade. Como na época, não sei se os colegas sabem ou se lembram, a própria legislação da lei do inquilinato permitia que se alugasse garagem para quem não residisse. Está na lei, só que foi coibido agora, uns 4, 5 anos atrás. Justamente pela questão da insegurança e da alta rotatividade. Exatamente, a questão da segurança, da alta rotatividade, e o problema que se causava até com relação a seguro. Porque como é que você vai fazer um seguro dentro de uma garagem onde você tem uma rotatividade, onde não é atividade? Quer dizer, você transforma, inclusive, você dá uma conotação comercial que não poderia ser dada. Porque é bastante justo, a gente, aparentemente, você acha isso justo. Imagina no nosso condomínio que a gente mora, entrando carro que não estranho, mora ali. Gente estranha. E outro problema agora só afeta a vossa expertise, a questão da segurança. A questão da segurança é muito complicada e foi isso que decidiu-se, a jurisprudência começou a se formar e aí essa lei, essa disposição que está na lei do inquilinato já ficou esquecida. Mas a questão do Airbnb também traz esse tipo de problema. Por quê? Porque você está com o teu vizinho, ainda mais são apartamentos pequenos, então ainda mais agora quando tiver os estúdios, agora estou fazendo estúdios, são apartamentos de 25 metros quadrados, são minúsculos, aquilo vai se voltar muito para o Airbnb, isso aí ainda, como o prédio, a configuração já é de apartamentos pequenos, eu acho que não causa tanto problema. Mas aí eles já estão colocando agora nos novos, já estão colocando na proibição na própria convenção de condomínio, né? Eu tenho visto isso. Mas eu tenho gente que, além de alugar a sala do lado, ainda aluga o almoço também. Ele fornece o almoço para a pessoa. Claro, mas digo, a pessoa faz isso. Claro que você pode correr o risco interdito, você alugar para um estuprador, você alugar para um bandido, você alugar para um maluco. Inclusive, só para arrematar, também, eu não sei, os senhores têm visto também, essas locações para escritórios compartilhados. Então a ideia é o que é? Aquela pessoa que antigamente alugava uma sala de 50 metros, 30 metros, hoje não precisa fazer isso, trabalha de casa e quando precisa fazer uma reunião vai para esses locais. Isso eu acho que até é válido porque é um aspecto comercial, não é residencial. O problema é no residencial. E, Sérgio, o que está acontecendo também são nos condomínios de locais de final de semana, lazer das pessoas. Eu tive esses últimos dias conversando com várias pessoas em Campos do Jordão e no litoral que estão sofrendo também com esta, entre aspas, invasão de locação que chega e já que é lazer, estou num ambiente mais informal. Enfia o pé na jaca, como se diz o popular. Os problemas estão sendo muito sérios. Barulho, não, e uso de droga, bebida. E o cidadão não tem compostura. Eu tive um caso que alugou e o cara andava pelado pela casa, quer dizer, você entende que são os riscos que vão ser controlados à medida que o tempo passa. Exatamente. Vamos para o próximo tema, que é o seguinte: o administrador Lívio Giosa é o novo presidente da Associação Paulista Viva, organização que trabalha pela melhoria da qualidade de vida, preservação, segurança e valorização da região da Avenida Paulista, que é onde nós estamos, né? A meta é incentivar ações de relevância social, a cultura e a arte em todas as suas manifestações, contribuindo para a conservação e o enriquecimento do patrimônio histórico e cultural da região e da cidade. Lívio, tem muita coisa para ser feita na região da Paulista. O que você coloca como prioridade? A Paulista é uma região orgânica, viva, né? Para vocês terem uma ideia, cerca de 1 milhão de pessoas passam diariamente pela Avenida Paulista. E no domingo? No domingo isso ultrapassa
1,5 milhão, Aliás, eu 2 acho que isso é uma milhões. iniciativa muito interessante, liberar no domingo, né? Ontem eu estive na manifestação, não costumo ir nos domingos lá, mas você vê, assim, as pessoas tocando. Não, e é um fato vendendo. consumado É já. muito, Domingo isso, é muito fantástico. positivo. É um fato Domingo consumado. virou Um cartão de visita. referência Então, de São mas Paulo. esse tem uma realidade a ser debatida, porque a Paulista tem moradores, tem vários condomínios residenciais, Tem os hospitais. tem os né? hospitais e tem uma degradação na Paulista. Você vai na Paulista de manhã no domingo, até o horário do almoço, tá lindo. Família, crianças e tal. Agora você vai à tarde, depois das 3 horas, é o uso indiscriminado de droga, de bebida, de tudo quanto é jeito, de sexo no vão do MASP, é impressionante. E as pessoas vão e você perde o controle. Porque a prefeitura, ao liberar a Avenida Paulista, não trouxe os subsídios de referências da organização. Então pode tudo. Nós damos graças a Deus que não aconteceu nenhum fato relevante até hoje. Mas nós estamos atentos, estamos querendo debater esse assunto. Volto a dizer, a dificuldade de trazer o agente público para refletir sobre a Paulista. Então, alguns dados importantes. A Avenida Paulista é conduzida por 3 subprefeituras, Ferrarini. Centro, Pinheiros e Vila Mariana. Quer dizer, já começa a ficar difícil o diálogo. Segundo ponto, ela é uma avenida de todos e é referência para São Paulo. É o símbolo de São Paulo. Portanto, o que acontece na Paulista serve como referência. Não há quem não venha para São Paulo que não queira passar pela Avenida Paulista. É impressionante isso. Quando você viaja, conversa com as pessoas. Então, a nossa entidade tem como fim princípio cuidar realmente da região, ser os olhos da sociedade para que ela possa se conservar como patrimônio histórico e como referência em São Paulo. A Avenida Paulista foi a primeira avenida a ser asfaltada em São Paulo. Foi o primeiro curso de carnaval que ocorreu aqui, né? Foram os principais casarões. Então a gente tem uma história. Barões do Café, né? né? Todos tinham Avenida Paulista símbolo da faz 130 anos em 2021. A Associação Paulista Viva fará em 2021 25 anos. E nós temos, Mauro, vários projetos muito interessantes que darão muito mais percepção da sociedade sobre a Avenida Paulista. É um calendário, uma agenda muito positiva de eventos culturais, de empreendedorismo, de inovação, de sustentabilidade, são eixos importantes a serem debatidos. E tem um dado novo que você me permite falar em primeira mão aqui para vocês. Nós já estamos desenvolvendo toda a documentação e levando essa documentação para a Unesco para solicitar que a Paulista seja a primeira avenida do mundo reconhecida como paisagem urbana cultural. Isso tem um significado. Qual é a diferença? Tem a paisagem geográfica, né, o Pão de Açúcar, exemplos do mundo, mas tem a paisagem urbana que o homem redesenhou meio ambiente e artificial, tornou um espaço de referências coletivas. E a Avenida Paulista, do ponto de vista cultural, hoje exerce essa influência na cidade de São Paulo como nunca. E no Brasil, né? Deixa eu já entrar aqui nas perguntas. Eu só fazer uma colocação. Eu fico feliz com o Paulista de saber que o livro Josa tem essa missão. E parabéns, livro. Obrigado. Boa sorte. Ferrari. Porque São Paulo, só para você entender, tem 12 milhões e meio de habitantes só na capital de São Paulo. O telefone 190, só para você entender, ele toca entre São Paulo e as 38 cidades em volta de São Paulo 40 mil vezes por dia. Ele toca e ele aciona mais de 20 mil vezes, uma viatura chega. Então, quer dizer que esse local, só para você entender, a cidade só de São Paulo, só a capital de São Paulo é maior que Portugal, maior que Áustria, maior que Austrália, e só por dia, da zona leste de São Paulo para o centro, se desloca um Uruguai. 4 milhões de pessoas por dia se movimenta. E a Avenida Paulista é um centro de referência de todos nós. Então, parabéns ao Lívio pelo trabalho grandioso que você tem pela frente. A gente tem poucos minutos e já que a gente está no tema da Paulista, eu já vou entrar aqui nas perguntas do público bem objetivamente, para a gente
conseguir fazer todas. A Daniela, da Bela Vista, está aqui pertinho, pergunta para você, Lívio, o que há de bom e ruim no fechamento da Paulista aos domingos? Alguma coisa você já destacou, essa parte da manhã, que é uma coisa, a parte da tarde é outra. Não, eu acho que hoje já se consolidou, a Paulista aberta aos domingos é uma referência. O que eu entendo é que a prefeitura deve fiscalizar, deve estar presente para organizar melhor o que acontece nesse espaço livre e que não tem ordem e que pode causar malefícios, principalmente aos moradores aqui e às pessoas que acessam os hospitais. Doutor Arthur Rolo, a Juliana de Guarulhos pergunta por que tanta polêmica sobre a questão da tarifa sobre as bagagens nos aviões? Não, porque é custo extra para os consumidores, né? Então, isso fica mais caro. Falaram que ia trazer as empresas low cost para o Brasil, nesses 2 anos não veio nenhuma empresa low cost, e também passaram a cobrar bagagem, agora já estão cobrando assento, então isso é custo a mais para o consumidor, acaba ficando mais caro. E a qualidade e a concorrência que a gente vê no resto do mundo, onde isso são práticas comuns, não vieram junto com a cobrança da bagagem. E a redução da passagem aérea não aconteceu, ocorre, subiu. Né? Então... Que se cobra para depois o benefício não vir, né? Justamente. Coronel Ferrarini, o Marcos de Pinheiros pergunta por que no seu tempo a rota era mais eficiente? Não, ela continua eficiente, sem dúvida alguma. Ela continua eficiente e trabalha com a mesma dignidade e com a mesma força. Então, você pode continuar confiando na sua polícia militar como um todo. São 83 mil homens e corresponde à polícia mais eficiente. É comparável com as melhores polícias do mundo. São Paulo tem um índice de criminalidade o mais baixo do Brasil, 0,6 por 100 mil habitantes. São Paulo. E quer dizer, não tem um quarteirão no estado de São Paulo, 645 municípios, que a polícia não entre. Nós vimos ontem no Fantástico bairros inteiros onde a polícia não pode entrar porque o traficante tomou conta. Então, a sua polícia, você confie nos soldados, cabos, sargentos e oficiais que compõem essa polícia e, sem dúvida alguma, ela continua a rota com a mesma eficiência e a polícia militar como um todo. São 83 mil homens que, ao se formarem, juram entregar a própria vida em defesa da sociedade. Esse índice que o senhor destacou, 0,6 por cada 100 mil habitantes, por que, embora um índice tão baixo, a gente tem essa sensação de insegurança? Porque a segurança pública ela passa por alguns setores. Primeiro, a polícia prende, ela tira de circulação o bandido, ela tira seus 40 mil chamados por dia só na capital de São Paulo. No estado inteiro são em torno de 70 mil chamados, 645 municípios. Ela prende. Depois entra numa coisa que se chama sistema judiciário. E aqui os nossos advogados, que estão todos advogados aqui, sabem como isso é lento, isso demora, a legislação é frouxa. No Brasil só se prendia, imagine, era na 4ª instância que prendia, agora prende na 2ª instância, já querem abaixar. Então, a polícia prende, mas entra nesse tubo que é o sistema judiciário, e depois cai num outro sistema que chama sistema penitenciário. São Paulo tem 740 mil presos, melhor, no Brasil inteiro. São Paulo tem 231 mil presos. Esses presos vão para o sistema judiciário, vão para o sistema penitenciário. Aqui, ele entrou no primário do crime e ele sai no catedrático do pós-graduado. Pós-graduado, PhD. Aí é que o problema precisa ser mexido. Por exemplo, o cara fica 20 anos na cadeia, ele podia entrar lá analfabeto. Lá dentro ele podia fazer o primário, o curso médio, fazer e sair de lá formado pela faculdade, doutor. Sérgio, o Jaime do Jardim Bonfilholi, quais são os efetivos direitos do proprietário de um imóvel tombado? É a pergunta do Jaime. Bom, na verdade, ele perde o grande direito que seria da transferência, da negociação desse imóvel, né? Uma vez que ele está tombado pelo patrimônio público, ele continua na titularidade, o proprietário continua na titularidade, mas efetivamente pode usar, pode fruir, mas não pode dispor.
Então, isso é um grande restritivo de propriedade que, infelizmente, alguns infortunados proprietários são obrigados a passar. Sérgio, 10 segundos para a sua mensagem final. Bom, eu queria dizer aqui que fiquei muito feliz de estar aqui com os colegas aqui de bancada e pessoas ilustres aí que nos proporcionaram aí um diálogo, uma troca de ideias enriquecedora, né? E quero dizer, finalmente, isso aqui, estamos torcendo para o Brasil, estamos torcendo para esse governo, sentimos a boa intenção do presidente, tem os ajustes a ser feitos e vamos ver se nós passamos por uma nova era, uma nova etapa de vida nesse Brasil que já passou por tanta nuvem negra aí e tanta tempestade. Lívio Josa, palavra final, 10 segundos. Cumprimentando a você, Mauro, Coronel Ferrarini, querido, Arthur Rolo, Sérgio Jafé, agradeço essa oportunidade, a gente está aqui debatendo e, ao mesmo tempo, dizer que também acredito muito no país, cada um aqui mostra que é possível a gente fazer um corte diferenciado e pensar positivamente e a expectativa é que, a partir desse segundo semestre, o Brasil tome novos rumos. Seu livro. Acabamos de lançar a segunda edição, o segundo livro da coleção Reino dos Sonhos, é uma literatura infantil. Eu já escrevi vários livros, tenho 2 best-sellers, Terceirização e As Grandes Sacadas de Marketing no Brasil, mas falar com o público infantil tem sido uma novidade para mim e me enche de satisfação. Acabamos de lançar esse segundo livro e quero oferecer aqui a todos que estão nos acompanhando. Muito bem, doutor Arthur Rolo. Bom, um prazer estar aqui, uma honra compartilhar dessa mesa e todos torcendo pelo Brasil. Coronel Ferrarini. Uma alegria, foi uma satisfação. Eu relembrei que eu participei durante 10 anos no programa do Zé Bétio, na Rádio Record, e era uma festa. Então, estar aqui hoje com o doutor Sérgio Emílio Jafé, com o meu amigo Lívio Josa, com você, Mauro Frisman, com o doutor Rolo, foi uma alegria, prazer em cumprimentar. Passei batido pelo livro do Sérgio Emílio, ser síndico não é padecer no condomínio. Nós já estamos aí indo para a terceira edição, é um conjunto de perguntas e respostas que tratam tudo sobre o cotidiano da vida do condomínio, dando soluções, explicando como se conduzir no condomínio aí, inclusive fala do Airbnb também. Quero agradecer a presença de todos nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, o advogado, psicólogo, coronel da reserva da PM, sempre deputado Edson Ferrarini, coronel Ferrarini, o advogado doutor Arthur Rolo, o advogado doutor Sérgio Emílio Jafé, o administrador e professor e também advogado Lívio Josa. Muito obrigado a todos pela presença. Na mesa de som, o Cléo Rodrigues, apresentação minha, Mauro Frisman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha. Do outro lado do programa Gente que Fala, você, ouvinte, a razão da nossa presença aqui. Fique agora com o programa Caio Sorriso Show. Tchau, até amanhã.